Olá! Aqui é o seu professor Chacal para mais uma aula! O tema de hoje é água! Vamos à primeira parte dessa aula. Senhores, senhoras, vamos começar? Bora! Olá, senhoras e senhores! Eu sou o seu professor Chacal para mais uma aula! O tema de hoje é água! Aquilo que é essencial à vida no planeta Terra. Senhores e senhoras, não há vida sem água. Mas, primeira pergunta, o que é água? Água é um composto químico formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É o famoso H2O. Então, pela união desses 3 átomos, eu tenho uma molécula de água. A água é uma substância química formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Olha a figura! 1 átomo de oxigênio na cor vermelha e 2 átomos de hidrogênio na cor branca. E o senhor e a senhora já sabem que quando eu tenho a união de mais de um átomo, eu vou ter a formação de uma molécula. Então essa imagem é uma molécula de água. Pergunta! Senhores e senhoras, se o nosso planeta se chama Terra, é porque imaginamos que a maioria da sua crosta, da sua área, da sua superfície seja terra. Mas todo mundo sabe que a superfície do planeta é coberta por 3/4 de água. Então, será que o planeta Terra não deveria se chamar Água? Só que não! Senhores, eu falei agora, na superfície o planeta é coberto por 3/4 de água, mas imagine o oceano. O que tem abaixo do oceano? Tem terra. Então, senhores, há terra em todos os lugares e abaixo dos oceanos também. Então, a grande maioria de substância que existe aqui no nosso planeta não é água, e sim terra. Então, o nome está correto. Apropriado. O miserável é um gênio! A água é para o homem, para os animais e todas as plantas um elemento de primeira necessidade. Senhores, não há vida sem água. O ser humano, todos os animais do planeta Terra e as plantas do reino vegetal precisam da água para sobreviver. A água é essencial à vida. Sem água não há como sobrevivermos nesse planeta. A água é indispensável como alimento. A água vai ser também indispensável ao ser humano como fonte de sua higiene pessoal. A água também será a nossa fonte de energia elétrica primária. E a água também é muito importante como via de transporte. Senhores, hidrovias que transportam grande quantidade de materiais pelo planeta. Todas as reações químicas que acontecem nos organismos vivos só acontecem na presença de água. Senhores e senhoras, você só tem reação química, que é digestão, respiração, você pensar, coração bater, músculos se contraírem e relaxarem, o seu sangue é formado basicamente de água. Então os senhores entenderam, sem água não há vida. A água é nossa fonte de alimento. É um tipo de alimento diferente que não nos dá energia, mas sim faz parte da nossa alimentação. Nós temos que nos hidratar para que tenhamos água no organismo e consigamos viver. A água também é a nossa fonte de higiene pessoal. Tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes. Não é? Não são atividades que todos nós fazemos? Quando vamos ao banheiro, nós temos que dar a descarga. Ao fazer a barba também nós temos utilização de água. Não é assim? A água é essencial para que nós tenhamos a nossa higiene pessoal, para que nós não tenhamos doenças. A água também é importantíssima como fonte de energia elétrica. Senhores, aqui no Brasil, qual é a nossa principal fonte de energia elétrica?
Isso mesmo, as hidrelétricas. E a hidrelétrica não é a água de um rio que vai estar lá pela sua corredeira, com aquela energia cinética, aquele movimento que vai girar uma turbina e vai produzir energia elétrica. Então, sem água, sem eletricidade na hidrelétrica. Beleza? E a água também é um meio de transporte. Nós temos navios navegando pelos oceanos com toneladas e toneladas de mercadorias todos os dias. Nós temos hidrovias nos rios, que também transportam uma grande quantidade de material, gastando menos combustível e saindo assim mais barato. Não é verdade? Então a água é importante até para isso. A água e o ser humano. Até 70% do nosso corpo é feito de água. Existem estudos que dizem mais de 70% e existem estudos que dizem um pouco menos de 70%. Mas, de qualquer maneira, nós temos que entender que a grande maioria do nosso corpo é feita dessa substância química chamada água ou H2O. Vocês estão vendo nessa imagem que o corpo humano tem água em todo lugar. Vocês aprenderam que mais de 70% do corpo humano é feito de água. Então observe e veja que é verdade. Os nossos órgãos são feitos até mais de 70% de água. Olha aí, cérebro, músculo, pulmão, etc. Acredite, a água é fundamental para a vida, ela faz parte de nós e possibilita que nós consigamos sobreviver todos os dias. 110 litros é a quantidade de água que uma pessoa precisaria para realizar todas as suas atividades diárias. Senhores, eu estou dizendo escovar o dente, lavar as mãos, tomar um banho, o ato de beber água, a alimentação, que também o alimento é rico em água, lavar roupa e etc. Se você somar tudo, dá uma média de 110 litros por pessoa diariamente. Observe esse quadro e acredite, existe uma média de 110 litros de água que cada pessoa usa diariamente. Olha aí, você usa água para lavar a mão, usa água para tomar banho, usa água para lavar objetos, usa água para beber, usa água para comer algum alimento. Nós usamos água o tempo todo para você lavar uma roupa, higiene pessoal, etc. A água é essencial para a vida e para as atividades diárias da maneira que nós conhecemos. A água é fundamental para que nós consigamos viver da maneira que nós vivemos. Até os objetos que nós consumimos é necessário água para fazer. Beleza? Da televisão a uma calça jeans, de um sofá a uma fruta, de uma produção agrícola em algum lugar. É água demais que é utilizada nesses utensílios, nesses artifícios, nesses objetos. Aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Senhores, num planeta com mais de 7 bilhões de seres humanos, mais de 1 bilhão não tem acesso à água potável. E quando eu digo água potável, vocês têm que entender que é a água própria para o consumo humano. A humanidade já chegou a mais de 7 bilhões de pessoas. Não é isso? E não é meio triste a gente imaginar que mais de 1 bilhão dessas pessoas não têm acesso à água potável? Não têm acesso a uma água pura, limpa, adequada a realizar suas atividades diárias? Não tem uma água para beber, para comer, não tem uma água para poder tomar um banho de maneira adequada, não tem água para escovar os dentes, lavar as mãos. Isso acontece hoje? Sim, mas pergunta! Senhores, a água do planeta está acabando e é por isso que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso a ela? Não! A água do planeta não está acabando! A água que existia há 1 milhão de anos atrás existe hoje! A quantidade é a mesma! Ah, professor, mas o que acontece então? O problema está na qualidade da água. Água potável, que é a água
própria para o consumo humano. Essa água precisa passar por tratamento, e o tratamento precisa de tecnologia, e tecnologia precisa de dinheiro. Então quem não tem dinheiro não tem acesso à água potável. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui no planetinha Terra. Não tem dinheiro, não tem condições, você não vai ter acesso à água potável, que é uma água de qualidade, a você fazer as suas atividades diárias. Beleza? Água potável é a água própria para o consumo humano. Então, ela tem os 3 Is. Incolor é aquela água que não tem cor. Insípida é aquela água que não tem gosto. Inodora é aquela água que não tem cheiro. São os 3 Is. Mas só isso é o suficiente para uma água ser potável? Nananina não! Eu também preciso que essa água esteja livre de micro-organismos. Ela não pode ter micro-organismos nela que podem ser causadores de doenças nos seres humanos. Ok? O que é água potável? É a água própria para os seres humanos com os 3 Is e sem micro-organismos. Enfim, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que os senhores estejam aí para a continuação. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal e até a próxima!